Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou com um convidado aqui que trabalhou comigo em grandes obras. Tenho o privilégio pela parceria, não é fácil ter parceria no nosso mercado. Estou com um representante da Anfab, o Carlos, engenheiro. Dá um oi para o pessoal e se apresente, meu querido. Claro, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de estar participando aqui, com muita satisfação de poder compartilhar sobre a empresa e fazer parte aqui da história também do seu programa. Parabéns aí pelas entrevistas. Eu sou o Carlos Giordanelli, eu tenho 48 anos e sou formado em engenharia civil. Estou na Anfab, eu comecei agora, no começo desse ano, a trabalhar com eles, mas estou já há 15 anos que eu conheço o Anderson, conheço a história da Anfab e já tivemos muitas oportunidades trabalhando juntos, né? Tanto ele prestando serviço, eu sendo cliente dele, e diversos clientes, por onde eu passei, eu sempre buscava trazê-lo, né? Então, hoje, estou atendendo também, trabalhando pela Anfab, e a gente está aí estamos arrojados para poder fazer um crescimento aí legal, aí, pegar todo o Brasil e poder estar atuando. Em poucas palavras, né? Boas empresas, grandes negócios. É isso aí. Vamos vincular aí histórias. Me conta a sua trajetória. Sim. Bom, por que eu cheguei na engenharia civil? Desde pequeno eu falava para meus pais, eles não entendiam, né? Eu falava, nossa, eu gosto do cheiro do cimento, pó de obra. Aí meu pai e minha mãe, como assim, cheiro de pó de obra? Como que você pode gostar disso? Não sei, sempre gostei. Meu primeiro brinquedo que eu lembro foi um conjunto daqueles bloquinhos coloridos de madeirinha, verde, amarelo, azul, que é o Pequeno Engenheiro, o Pequeno Construtor. Então, o primeiro brinquedo que eu lembro foi esse, e eu brincava muito com aquilo, e já desde pequeno eu falava, eu quero ser engenheiro. Não tenho ninguém na família, não tenho nenhum histórico. Para dizer que não, por parte, o meu bisavô paterno, quando eles vieram da Alemanha, eles trabalhavam com construção, reforma, mas nada grande também, pequenas coisas, mas não tive nem vínculo, nem conheci. Então, não foi nem por isso. É algo que veio de pequeno mesmo, resolvi me formar em engenheiro. Consegui, e eu tinha, assim, 2 sonhos quando pequeno. Na verdade, 3. Ou ser um jogador de futebol, ou a engenharia, ou jornalismo. Só que eu queria tudo isso, se possível, voltado para a área militar. Jogador de futebol não dá. Não. Jornalismo também não dá. O engenharia daria na área militar. Então, prestei o concurso na aeronáutica, entrei, comecei a trabalhar na área de construção lá dentro em 1998. Então, não era formado, não estava fazendo faculdade, mas já quando eu passei no concurso da aeronáutica, teve uma oportunidade numa vaga que era para fazer um curso de especialização em obras. E aí conversei lá dentro, falei, não, eu quero fazer parte desse curso, quero me integrar. Entrei e fui trabalhar na divisão de patrimônio da aeronáutica. Então ali eu fiquei responsável pelas casas, reformas dos apartamentos de oficiais, suboficiais. E aí fazia toda essa separação de material, de equipe, para poder ir para fazer as reformas, atendimento de ordens de serviço. Hoje se chama Facilities, né? Hoje se chama Facilities, exatamente. Você fazia com patrimônio. Com patrimônio. Que interessante. E aí dali foi aonde eu prestei o vestibular, entrei na engenharia e aí comecei a seguir a carreira mesmo. Chegou um momento que eu precisei optar. Ou eu seguia a carreira militar, ou eu seguia a carreira como engenheiro. Eu já não ia conseguir conciliar lá dentro, dado o militarismo. Então eu optei em pedir baixa, me formei em engenheiro civil e aí desde então estou nessa trajetória até hoje. Fácil, né, gente? Ontem. E a sua trajetória, você começou lá, patrimônio, e quando você entrou de cabeça em obra? Qual foi a frente? Residencial, corporativo? Foi. Conta pra gente. Eu comecei ali na aeronáutica com casas e apartamentos, e aí surgiu uma oportunidade de um estágio, eu ainda estando na aeronáutica, até conversei na época com o major, que ele era meu comandante direto, falei, major, eu preciso de 3 meses de uma licença para poder fazer um estágio, para poder concluir o curso.
E esse estágio ele era no Cadeão de Pinheiros. Então eu cheguei, ele me autorizou, liberou, então eu tive uma licença e fiz esse estágio, fiquei de outubro a dezembro, 3 meses direto ali, fazendo o acompanhamento da reforma do Cadeão, tudo mais. E aí quando eu terminei, a CPOS, que é a Companhia Paulista de Obras e Serviços, me convidou para que eu pudesse integrar o quadro deles, como estagiário ainda, e aí foi a opção de pedir baixa. Entrei, fiquei responsável pela parte de cadeia pública, trabalhava com licitação, foi onde aprendi bastante coisa sobre licitação, contratações de obras públicas. E aí, com isso, meu pai sempre falava para mim assim, já que você sonha um dia ser engenheiro, ele tinha conta no Unibanco. E ele falava assim, o meu sonho é um dia você trabalhar no banco, e no Unibanco. Aí eu, legal, tal. Só que eu estava na CPOS, e aí eu conheci pela faculdade, tinha um colega, né, da faculdade, que ele era estagiário numa obra residencial na construtora MAC. E ele virou para mim e falou assim, você pergunta bastante na aula para os professores, né, você tem essa fome de conhecimento, tem uma vaga lá onde eu estou, só que é residencial, e é pauleira. Né? Não tem hora para sair, por isso que eu falto muito na faculdade aqui, porque é concretagem. Falei, é isso que eu quero entrar de cabeça em obra, aprender. E aí ele conversou com um engenheiro, ele me chamou, fiz uma entrevista com ele, e foi legal porque a experiência que eu tinha no residencial de casas e apartamentos dos oficiais na aeronáutica, somado com aquela pequena experiência em cadeia, o engenheiro resolveu me contratar. E aí me colocou e eu entrei no residencial. E fiquei ali. Aí me formei, assumi uma edificação também na construção desde o zero, parede de diafragma. Então foi muito interessante, foi uma escola para mim esse início. Do zero, da topografia, até a torre acabada. Até a torre acabada. Revestimento, tudo. Tudo. Eu chegava no final ali a fazer, inclusive, a entrega do apartamento para os futuros moradores. Entrega de chaves, né? Entrega de chave, tudo. E depois? Aí, estando lá, foi uma coisa interessante também, porque tinha um empreendimento ali na Lapa, em que eles tinham feito um estudo, trouxeram um chileno. Esse chileno, na época, ele estava começando com esse negócio de Feng Shui, então ele fez um estudo no terreno porque eles não conseguiram vender da forma como eles queriam. E aí trouxeram esse chileno para fazer um estudo no terreno, através do Feng Shui, e negócio de energias, né? Uhum. Então, ele andou lá no terreno e tal, e aí o meu diretor me chamou e falou assim, olha, a gente vai ter que plantar pedra. Interessante, né? Acho que você nunca ouviu isso. Mas a gente vai ter que plantar pedra em alguns pontos chaves no terreno, só que paralelo a isso precisa montar em 20 dias o apartamento modelo e o stand de vendas. Topa esse desafio? Bora! É um desafio, vamos para cima. Aí foi eu e o chileno andando, eu não lembro o nome dele agora, nós fomos andando, ele ia mostrando, falou, é aqui. Aí eu falava, rapaz, aqui, abre aqui um buraquinho, e ele tinha as pedras certas ali para colocar. Colocou tudo, em 20 dias nós entregamos o apartamento modelo, o stand de vendas, foi um sucesso naquele final de semana. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Não sei se foi pelas pedras plantadas. Pode ser, cara. Com certeza. Pode, eu não duvido não. Foi um sucesso total. E a arquiteta lá da MAC, que estava responsável para a montagem do apartamento modelo e tudo, eu tive muita conexão com ela. Então a gente ali fazendo acontecer e tal. E ela virou e falou assim, olha, meu marido ele é gerente lá no Unibanco e ele está precisando de engenheiro. E ele comentou comigo, eu queria te indicar, você topa? Aí eu lembrei, né, meu pai sempre falava, meu sonho é um dia vê-lo como engenheiro do banco. E ali também foi uma oportunidade que eu pensei, cadeia, residencial, agora varejo. Então, para mim, escola
Isso eu acho que é importante, É mais essencial, conhecimento. né? Com certeza. Aí fiz entrevista com ele, entrei, e aí foi onde eu comecei a... Lá em 2006, 2006, Grau de dificuldade, qual que você compara? Maior. residencial. Muito mais complexo, muito mais detalhado. O varejo, não que ele não tenha a sua complexidade, né? Tem que ser detalhado, porque eu tenho a visão assim, obra é obra, independente se é um residencial ou um varejo, você tem que entregar com qualidade. Sim. Porém, existe aquelas coisas assim, no residencial, você vai ter ali uma família que vai entrar, é o sonho deles, né? Tá comprando às vezes o apartamento pela primeira vez, É mais delicado, é mais né? delicado. Ele tem que ter um cuidado maior, um grau de qualidade, né? Muito, muito. Um olhar clínico total. E o varejo você pode fazer à noite, né? É. Gente, você pode virar dia e noite Exatamente. e o cliente aguardar. E o cliente aguardar. O residencial não, o cara tá ansioso, a família tá ansiosa. Exatamente. Nossa, a marcenaria atrasou e agora? Vou entrar sem nada? Isso. E o pior é que isso acontece muito no varejo também, né? Às vezes você tem aquela expectativa, precisa inaugurar uma clínica, uma agência, um laboratório, e o marceneiro não foi. Tá, mas aí você entrou no varejo, clínica hospitalar, vamos lá. O grau de complexidade é altíssimo, altíssimo também. Tem que ter conhecimento em todas as frentes, né? Eu acho Sim. que tem que ter várias sponsors, cabeças pensantes em cada qual ali, vai ar-condicionado, infra, instrumentação, que é o cliente final, né, de operações. Exatamente. E me conta, você ficou um tempo em banco, depois você foi conhecer a área hospitalar? Como foi essa mudança? O banco eu fiquei por 10 anos direto, atendendo o banco no meu último emprego. Aliás, até eu fiquei 26 anos como CLT. 26 anos. Desde 98, falo CLT porque eu conto ali desde a época no quartel, depois estágio, construtora, banco. E no final do ano passado eu saí, abri a minha empresa e agora esse está sendo o maior desafio, né? Então, como PJ, como empreendedor, então o banco ele foi assim dentro do varejo a maior escola. Que a complexidade também... Que é uma complexidade também, porque... Se não entregar todas as necessidades ali do escopo, ferrou, qualquer né, obra dentro do banco, seja de manutenção, de reforma, de ampliação, de redução, seja o que for, ele é visto como custo dentro do banco. Só como custo. Ou seja, não é visto, se você está fazendo uma modernização, por exemplo, não é um investimento, é custo. É sempre OPEX? Sempre. Como um gasto ali contínuo. Mas tem que ter um investimento, fachada, tem que ter um investimento. Só que assim, o banco, a agência está pagando por aquilo, ela está deixando de ter o resultado dela. Então, é custo. E isso pega muito, porque quando a gente faz o nosso contrato de metas, você tem que ter a economia, você tem que ter a entrega no prazo, você tem que ter a qualidade. E aí, quando não atinge isso, então cai de cima para baixo, cobrando totalmente. Porque influencia também nas lideranças pelo contrato deles, de metas, né? Vamos dizer assim. Então, gente, metas estruturais. Exatamente. É muito louco, cara. Como assim, eles amarram isso? Total. Cara, não tem culpa porque a luz queimou, e aí? Pois é. E vai reduzindo. E vai reduzindo. O investimento. Vai reduzindo. E aí você abriu sua empresa em qual segmento? Conta para o pessoal. Assim, eu abri a minha empresa no segmento de gerenciamento. Desculpa. Segmento de gerenciamento. Atendemos reformas, pequenas reformas, construções, laudos, emissões de projeto, inclusive. Então, e também consultoria. Então, por exemplo, um profissional que ele acaba de se formar, a gente tem milhares de engenheiros se formando, né, todos os anos. Só que o engenheiro ele chega no mercado de trabalho cheio de dúvidas, ele chega só com aquela cabeça do tipo, vou ser engenheiro, vou fazer um projeto de estrutura, vou acompanhar uma obra, mas dentro da engenharia tem uma complexidade assim, enorme, você tem uma gama de situações que você pode seguir.
E desde o ano passado, né? Então, você teve poucos meses aí livre, porque você já está em união com a Anfab, Sim, em janeiro. Como que sim. foi essa união? Conta pra gente. Então, cheguei, conforme eu conheço ele há muito tempo, então sentei com ele e falei, Anderson, como que está a sua empresa, como que estão suas dores, o que você mais está precisando hoje, aonde, como a gente sempre falou de trabalharmos juntos, então, o que hoje eu poderia agregar, o que eu posso trazer, o que eu posso somar. Eu tenho experiência como um cliente, então eu tenho aquele olhar de como é uma empresa atendendo para mim. Então eu vou ter, através dessa experiência, como eu vou atender os clientes agora. Com certeza. Então eu sentei com ele, a gente conversou sobre vários pontos aí de melhoria, pontos assim necessários para mudança na empresa, mindset, treinamento, processo, pessoas, tecnologia. Então listamos ali várias coisas e aí ao longo desses 4, 5 meses que a gente está trabalhando diretamente juntos, a gente vai galgando dia após dia, isso aqui não deu certo, então vamos, o que a gente tem que fazer para melhorar? Então a gente vai nesse dia a dia trabalhando em conjunto. Uma melhoria contínua. Contínua. Gente, para vocês entenderem, como que eu conheci a Anfab? Eu trabalhava que eu já falei diversas vezes aqui, passei pelo grupo Amil. E sabe aquela parceria que dá certo? Que você passa o escopo, passa o projeto. E o fornecedor, que no caso são eles, ele reduz a margem de erro. Que isso no mercado é muito difícil, né? Normalmente os problemas voltam para a gente e a gente tem que resolver. Não, elas têm que serem compartilhadas e resolvidas. E se a construtora, a incorporadora ou o empreiteiro, né, se responsabilizar, isso vai ajudar o cliente. Na época eu tinha uma demanda junto com a equipe que eu trabalhava assim gigantesca, que era nível Brasil. Então eram muitas demandas e bons parceiros para dar sequência nas demandas, atender o Brasil inteiro, não é qualquer um. Não é qualquer um. Então eu comecei a ter um carinho muito grande e guardar, né? Um Fábio, sim, né? Uhum. Às vezes eu tô numa reunião, as pessoas falam, putz, eu preciso de alguém para fazer isso. Sim. Calma aí que eu tenho uma empresa legal que eu confio. Isso. Porque, afinal, o nosso nome, né, nosso CPF, CNPJ, a gente tem que zelar por ele. E quando você dá o seu nome, a sua indicação, a pessoa vai lembrar. Acho que é a mesma coisa, você como engenheiro e eu como arquiteta. Sim. A indicação é muito preciosa. Né? Demais. E foi um dos pontos que eu quis trazê-los, né, aqui, porque a gente teve muitas experiências de obras juntos, né, de hospitais, de implantação de tomografia, retrofit, unidades do zero, né, até mesmo quando eu saí do mundo CLT como você, eu chamei vocês para virem comigo também trabalhar na área hospitalar, que eu atendo também, né? Atendo residencial, corporativo e hospitalar, só. Jesus, chega. Já dá bastante dor de cabeça, né? Com certeza. E me fala, na sua trajetória profissional, qual foi o projeto mais desafiador? Tá. Eu entendo assim, hoje para mim está sendo o maior momento desafiador na minha vida profissionalmente. Por quê? Sair de um CLT de 26 anos... É um choque. E virar um empreendedor... Dói. Dói. Por quê? Uma coisa é experiência de obra eu tenho, conhecimento de leitura de projeto eu tenho, treinamento de pessoas eu tenho, só que eu não tenho a experiência do empreendedor. Isso é novo. Por mais que como uma gestão de contratos que eu fazia, gestão de pessoas, a gente usa essa bagagem, mas é diferente quando você está ali na linha de frente, tratando diretamente com o pessoal, tem que fechar aquela obra e já colocar as pessoas para começar a trabalhar. Então, isso antes era assim, fechou o contrato com a Anfab, por exemplo. Eu ligava lá, passava um e-mail, olha, tem uma obra que você ganhou, você vai começar dia tal, quero o cronograma, quando você coloca os materiais, que dia você inicia, que dia termina, era assim, como um gestor de processos, um gestor de contratos. Quando você vai para o outro lado, aí você tem que fazer
isso para entregar para o seu cliente. Ai, dá um frio na barriga, Dá um né, frio na cara? barriga. Dá uma insegurança às vezes. Dá uma insegurança, até porque, uma coisa interessante, o cérebro ele não processa aquilo que você não conhece. Né? Então, o que o cérebro faz? Ele busca conhecimentos que você já passou e ele usa aquilo como suposições. Então, o cérebro nos induz, né? Falando assim, de uma forma mais dentro da psicologia, vamos dizer. E um engenheiro, um arquiteto, tem que ser psicólogo, tem que ser terapeuta, tem que ser técnico, tem que ser tudo. A gente aprende na nossa vida a várias profissões. Então, quando a gente não tem um conhecimento sobre algo, o cérebro busca o que a gente já passou parecido e forma suposições para poder fazer um atendimento com aquilo. A partir do momento que você vai tendo a experiência, que você vai ganhando ali massa, você vai ganhando conhecimento, experiência, aí sim vai substituindo as suposições por realidade. Então, quando você vira uma chavezinha de CLT para empreendedor sem ter um conhecimento total do que é o empreendedorismo, você começa a trazer assim, quando eu estava como gerente de contratos, eu agia assim. Na gestão de pessoas, eu agia assim. Eu lembro que lá na empresa, determinadas situações era assim. Então, você começa a buscar o conhecimento que você tem. E usa aquilo e você supõe que aquilo pode ser igual. E às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E quando não dá certo, você tem que ter o quê? A tranquilidade de poder reformular o seu planejamento, não se desesperar, reformular o seu planejamento, mudar a rota, se for o caso, dar um passo para trás e fazer de novo. E isso você tem que ter uma inteligência emocional total. Porque senão você acaba se desesperando. O cliente começa a cobrar, não deu certo aquela entrega, o fornecedor não foi, o material ficou mais caro do que você orçou. E aí você olha, você está assim com uma bola de neve nas mãos, que ou você cuida dela, ou você joga ela no alto do penhasco e vai transformar ali numa bola gigantesca. Com certeza, esse é o nome, né? Exatamente. Que é mais delicado ainda no mercado, né? Muito. A gente tem que saber entrar e sair dos lugares, né? Sim. Você comentou uma coisa interessante que me lembrou aqui, quando você falou da questão da indicação. Eu costumo falar muito com as equipes com quem eu atuo assim. Quando você vai para uma roda de conversa, de negociação, em que você não conhece o seu cliente, ou seja, você está entrando 50% de chance de fechar, 50% de chance de não fechar. Porque vai depender muito da sua conversa, da sua venda, do como você se atua, se porta ali. Quando você vai para essa negociação por indicação, o seu futuro cliente, desculpa, Imagina. o seu futuro cliente, ele já tem uma visão diferenciada. Por quê? Porque ele já teve uma indicação, olha, eu indico fulano, eu indico a empresa. Então, esse futuro cliente, ele já tem assim, ele está mais aberto para te contratar. Então, a nossa chance de fechamento de 50%, ela sobe para 90%. Esses 10% vai ser o quê? A negociação financeira, prazo, material, seja o que for. Então, o que eu quero trazer com isso? Quando você é indicado, é porque você fez um bom trabalho, você está sendo indicado, então você tem uma responsabilidade, porque tá mais fácil para você entrar, mas você tem que zelar pelo nome de quem te indicou e o da sua empresa. Quando você está indo para uma negociação em que você não conhece, você não sabe, não teve indicação, você está ali, é os 50% de chances que você tem. Entrou, não entrou, mas aí é o seu nome só depois. É a questão... Que você vai zelar. Aí você me lembra a questão dos leads de internet. Eu até comecei a fazer um investimento alto, eu parei e falei, gente, que é isso? Acha que é mercado? Não é mercado, né? Não é mercado. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vou fugir um pouco da nossa conversa. Eu estava numa reunião de condomínio. Tá. E foi levado até... Eu não tive a oportunidade de chamá-los, mas eu vou chamá-los para fazer a concorrência. Nisso... Só um fornecedor foi fazer o orçamento
né? E no total com material, impermeabilização e troca de revestimento. Aí eu não vou entrar no detalhe do tamanho mensural, tá? Ok. Foi estimado 290 mil para uma torre só, tal. Até brinquei, né? Levantei a mão e falei, a gente vai pintar outra fachada? Aí nisso todo mundo ficou em choque, assim. Eu falei, gente, eu vou trazer um exemplo para vocês, que eu fiz essa semana de uma reforma de um banheiro que está com problema de umidade negativa. A negativa é de dentro para fora, tá, gente? Quando ela chora e, ferrou. A gente tem que descascar a parede, descobrir, tratar, fazer uma parede dupla, enfim. Sim. Isso é uma história para outro momento. Esse banheiro em questão, eu recebi 3 orçamentos. 3,5 para fazer a obra. Tá. 8.500. Tá. 12 mil. Quem que tá certo? Quem que tá certo? Então, foi o que eu falei na reunião. Eu falei, gente, a gente tem que ter uma média, ter um escopo fechado, organizado, para saber o que os fornecedores vão fazer, para depois vir aqui e trazer para aprovação. Então, eu invalidei, tá? Eu levantei a mão, virei, expliquei para todos os moradores, que eu era uma das moradoras, falei, vamos invalidar e fazer uma outra reunião. Vai ter um custo, mas não vai ter um custo de 300 mil essa reunião. Sim. Né? Porque o que acontece no mercado hoje? A qualidade de entrega, tem gente que está lá em cima. Vamos lá, um cara que eu estava falando com você no café, o cara do porcelanato, o cara é um artista. O cara da hidráulica, o cara é um artista. Então, assim, tem que tratar esses caras com carinho, com cuidado. Muito. E tem que valorizá-los. E dependendo, o de 12 mil, ele já deve estar estourado no mercado com fila de espera. Aí a pessoa fala, puta, alguém está ganhando dinheiro. Não é isso. Não dá para comparar. Não. Né? Pode agregar. E às vezes, a gente vai muito assim pelo... Principalmente quem não tem o conhecimento técnico, ele vai muito pelo... o mais barato vai ser o melhor, que é o mais barato. E contrato. Só que às vezes o mais barato, ele não entendeu o escopo. Não. Né? Ou ele está te oferecendo menos, por isso que o valor está menor. E aí, não, eu vou por ele e tal. Porque é só o banheiro. E aí quando começa, opa, mas isso aqui não está no meu custo. Isso aqui não. Eu estou usando um outro material, que não é o que... começa a aditivar. E aí começa a aditivar. Então, assim, nessa comparação, 3,5, 8 e 12. Não é nem 3,5, 10 e 12. Que você fala, opa, tem um ponto fora da curva aqui, esse aqui precisa ver se esse escopo está certo, o que eles estão considerando, que os outros estão um pouco mais próximos. Você tem uma diferença muito discrepante. Tem. E está certíssimo. Levantar a mão e falar, não dá. Não está compatibilizado o escopo, ou alguma coisa está errada aqui no entendimento, por isso que está dando essa diferença de valores. Não, eu até falei, né, pra síndica, falei, me grita, me chama pra gente desenhar o escopo, porque assim, gente, é fundamental um escopo, premissas, detalhes, se você não tiver isso bem claro, Não. isso vai após um projeto. No caso, nessa situação... é para sanar um problema, né? Então, é um escopo, né? Mas, normalmente, é um projeto. Se não tiver um projeto bem elaborado para orçar, eu acho que o Carlos pode até falar detalhes de como é orçar obras sem projeto. Conta pra gente. Meu Deus. As experiências que você teve. Assim, você tem que ter histórico, primeiro. Então, não adianta... Cada obra é uma obra, cada obra tem o seu orçamento... Porém, você tem que ter um histórico, você tem que ter uma base de dados, um banco de dados. Por quê? Muitas vezes a gente recebe ali as informações no corpo do e-mail, eu preciso pintar uma sala, qual tinta, qual a cor que você quer, porque também influencia, qual tipo de tinta. Então, se você não tem um banco de dados, ou se você não, por ser o técnico, e quem está te contratando não ela espera o quê? Estou contratando alguém técnico para fazer um trabalho para mim. E é aí onde tem o pulo do gato na venda. Quando você volta com esse cliente e fala, olha, você pode utilizar tal produto, você pode utilizar tal tinta, tal marca é diferente no valor. Então, a gente tem que fechar todos esses pontos com o cliente para poder orçar da forma mais correta possível. E fazer algo organizado. E fazer algo organizado, exatamente. E deixar muito claro também. Se não deixar claro o que está fora do escopo, se não deixar isso claro no orçamento,
também vai ter essa incompatibilidade de informações, e aí o cliente está esperando uma coisa, você não entrega, e aí é onde existe a frustração. Frustração e contrato e processo. E processo. Se não tiver um bom processo Exatamente. aí que a pessoa vai receber um processo contra, não é isso? Exatamente, exatamente. Então, assim, o que eu recomendo para você que está assistindo a gente aqui, você vai contratar uma empresa para fazer uma obra para você, um arquiteto, um engenheiro, uma empresa de construção, entenda exatamente aquilo que você está querendo, o que está sendo oferecido para ser feito. Entenda isso, tenha isso contratualmente, porque até puxando um gancho, antigamente os contratos, eles eram assim muito, não digo pobres, mas eles eram assim, é só mais uma questão de formalidade. Uhum. Só para dizer que tem um prazo ali para exercer aquele trabalho e tudo mais. Hoje não, os contratos eles já entram com multas contratuais. Não que não tinham antes, mas hoje se amarra muito mais isso. Porque a sociedade aprendeu que quando você pune, seja de alguma forma ou de outra, as pessoas fazem. Quando você exerce a regra, as pessoas fazem. Então, hoje em dia, nos contratos, se você atrasou, vai pagar um valor, e às vezes é um valor exorbitante. O valor do contrato, não é nem o valor daquele item que você atrasou. É um valor global do contrato. Então, precisa ter, muitas vezes as pessoas também, eu não quero que tenha RT, que a gente cobra pela RT. Não quero, mas eu tenho uma responsabilidade sobre aquilo. Tem que ter. Tem que ter. Não, porque daí não precisa ter RT, fica mais barato. Não precisa de projeto que fica mais barato. Você já tem experiência, então faça com a sua experiência. A gente pode usar a experiência, sim. Mas tudo tem que estar da forma correta ali. Como que eu vou chegar e vou falar para você, não, essa parede aqui é só você levantar aqui bloco sobre bloco. Eu tenho um cálculo para isso, tenho uma altura máxima que a norma nos traz, um distanciamento. Então, tudo você tem que usar. Pela experiência, você vai falar como ser feito. Mas você tem que seguir essas regras de norma também para um projeto ou especificando para o seu cliente o porquê que aquela parede está ficando mais cara. Não tem projeto, mas eu estou usando as regras da NBR. Cara, mas é fundamental até mesmo para o cliente se resguardar. Como que ele vai cobrar alguma coisa se ele não tem documentado? Exatamente. Olha, eu vou te contar uma experiência aqui que eu passei, eu não vou citar nomes para não expor, mas eu fui chamado para visitar um empreendimento que ele estava em risco de colapso. Estava lá a torre elevada, 2 subsolos, térreo e 10 andares. Risco de colapso. Aí cheguei lá para fazer a visita, tal, comecei a olhar, fui com um engenheiro estrutural junto, também especialista em recuperação estrutural. Começamos a visitar e aí nós conversamos com outro engenheiro que era o responsável, que tinha uma RT daquele empreendimento. Mas o que aconteceu aqui? Não, aconteceu que a gente estava fazendo a obra, tal, começou a aparecer aqui umas pequenas fissuras, com o tempo a gente viu que começou a se tornar trinca, e aí eu chamei um outro amigo, engenheiro, mais especializado em estrutura, e só que eu não tinha dinheiro para poder investir nisso, para poder fazer uma recuperação ali. Não tinha como, eu não podia falar para a construtora que eu estava com esse problema. Aí a gente questiona, mas foi um erro de projeto, foi um erro de execução? Não sei. Você chamou o projetista? Não chamei, porque eu não sabia qual era o erro. E aí, qual foi a solução? Foi feito os testes antes de começar? Não, simplesmente chamou o amigo, o engenheiro, que foi lá e falou assim, bom, você não pode gastar, então vamos fazer, deixa eu ver o que tem aqui. Tem ferro, tal, não. Vamos fazer um reforço assim com isso, fez o reforço com o material da obra, não resolveu. Continuou avançando o processo e aí entrou nesse risco de colapso. Teve que parar a obra, fazer intervenção com os vizinhos, fazer laudo cautelar, que não tinha sido feito antes. Aí foi feito depois o laudo cautelar. O laudo cautelar é um laudo feito como estão as condições de estabilidade da estrutura dos vizinhos quando você vai fazer uma obra. Então, por exemplo, eu vou construir uma edificação, tem casas em volta. Essa edificação, você tem batistaca, às vezes você tem ali grua. Então, você tem uma movimentação na estrutura que pode gerar uma trinca, fissura nas casas em volta. Então, a gente faz um laudo antes de começar a obra, demonstrando as condições de estabilidade das estruturas ao redor, para que depois se tenha
alguma reclamação, a gente possa fazer uma comparação, se já existia, ou se já existia e aumentou, ou se não existia e ocorreu por aquela obra que a gente está fazendo. E não foi feito esse laudo cautelar antes, foi feito depois. Então foi toda aquela problemática que precisava resolver, gerou um processo judicial, aí a consultora deu como falência, aí um outro incorporador comprou, e ele tem advogado e tem engenheiros na família, então eles resolveram investir aquilo, só que eles não queriam perder tanto dinheiro, então eles queriam o mínimo possível na recuperação para poder dar vazão. E quem comprou o apartamento? E estava lá esperando, o sonho, né, de entrar naquele apartamento e estava esperando. Um ano já parada a obra, nessa incompatibilidade de solução. Só que eu acabei saindo do processo, né, depois. Mas você não sabe o que aconteceu? Não, aconteceu que foi contratado a empresa para fazer a recuperação estrutural, foi feito um projeto e aí acabou tendo esse custo para poder fazer a recuperação. Esse reforço, né? Esse reforço e poder dar continuidade no empreendimento. Você sabe que tem muitos clientes que me procuram antes de comprar o apartamento, né? A primeira coisa que eu falo, você tem um bom advogado? Uhum. Por quê? Para te assessorar na compra. Que você assina tantas páginas que às vezes você não lê e você tem que ver no detalhe. Outra coisa, não existe só as grandes incorporadoras famosas. Hoje tem milhares. Primeira coisa que eu falo, joga o CNPJ dela no Google, perfeito, né? Perfeito. E veja o histórico, vá no Reclame Aqui. Porque o vendedor, gente, um bom vendedor, ele vende qualquer coisa, até essa caneta aqui por 100 mil reais, e você compra. Mas e aí, a ansiedade de você receber seu imóvel? Posso te contar uma outra história? Deve. Quando eu era estagiário, essa obra na Lapa, que eu te falei no começo, que foi sucesso de vendas. Lá, parede alvenaria estrutural. Então, você tem uma limitação para o quebra-quebra depois. Não pode quebrar, na verdade. Tem uma parede ou outra que eles permitem para fazer uma ampliação numa sala. Muito impossível. Mas, por exemplo, se não fez o projeto para uma instalação de ar-condicionado, você não faz depois. Então, é limitado. Ou você faz já o projeto já pensando em tudo que você possa ter no futuro, ou fica limitado. Mas, enfim, lá eram 16 andares, 14 andares. Nós estávamos no 10º pavimento, sendo concretado, e tinha uma senhora que ela tinha comprado no 6º ou 7º andar. E ainda estava ali com... como é que fala? Ainda estava com as escoras. Então, você tinha que ter um cuidado gigantesco ali para levar alguém, né, de fora. Só que essa senhora, ela pediu para fazer uma visita no apartamento dela, porque ela queria ter a sensação de qual ia ser a vista dela quando ela entrasse lá. E ela foi, pediu para o engenheiro se podia visitar a obra, tal. Ele me procurou e falou assim, não, acompanha ela, tal, pega um capacete. Ok. Aí subi com ela. E a linha do trem passa bem em frente a esse empreendimento. Aquela linha Lapa. E eu conversando com ela, paramos ali próximo da sacada, né, um pouco afastado, porque por segurança. Aí ela falou assim, aí passou o trem na hora. Aí ela falou assim, nossa, que pena que essa linha do trem vai sair daí, né? Aí eu, não vai sair. Aí ela, não vai sair? Eu falei, não vai sair. Tem certeza que não vai sair? Aí eu, bom, é assim, nós não temos nada a ver com a CPTM ali, mas eu desconheço qualquer projeto que exista para tirar essa linha daqui, né? Não sei, a senhora está sabendo de alguma coisa? Ela, não. Quando eu conversei com o corretor, eu falei para ele que... Ele falou para mim que a construtora ia fazer um túnel e essa linha do trem ela ia ficar submersa, ia fazer um fechamento, então não ia ter o barulho mais do trem. Jesus. Aí eu falei, sério? Qual foi o corretor que falou isso? Ah, foi o fulano. Ah, tá. Então deixa eu contar uma coisa para a senhora. A consultora não tem nada a ver com a CPTM, não vai existir nenhum túnel que a gente vai fazer. O barulho, infelizmente, vai continuar aqui e a gente não tem nada a ver com a CPTM. O trem vai continuar passando ali. Ai, graças a Deus.
Aí eu falei, não entendi nada, não entendi nada. Eu falei, nossa, desculpa, agora eu tô perdido. Aí ela falou, não, porque eu fui criada no interior, a minha casa ficava na beira da linha do trem. Então eu cresci ouvindo o trem, o apitar do trem, o barulho do trilho, né, tudo. E quando eu comprei esse apartamento e ele falou para mim que não ia ter, eu pensei, não vou ter mais as minhas histórias de infância, lembranças. Fiquei muito triste com isso. Eu já estava querendo vender o apartamento. Agora, como o senhor está me dizendo que vai continuar a linha do trem, agora eu quero mais do que nunca mudar para cá o mais rápido possível. Gente, acho que é 1%, né, de 100 que deseja esse barulho. Exato. Mas o que é o ponto aqui? O corretor vendeu uma coisa para ela que não era inviável. Não era real. Não existia, não era real para fazer a venda. Cara, tenho muitos parceiros corretores, gosto muito de todos, respeito, mas tem corretores que não podem vender igual esse corretor, no caso. Vender algo que não é da seara dele, não é a área dele. Exatamente. Para encantar o cliente e o cliente ir lá. Gente, você já comprou apartamento, não comprou? Sim. Quantas folhas? Nossa. Contrato é frente e verso. 60, 100 folhas. Frente e verso. Seguro de obras, seguro de financiamento, e você só vai assinando. Por isso que eu recomendo sempre ter um bom advogado. E saber o histórico da construtora. Construtora que eu não conheço, eu não compro. Não. De verdade, hein? É. Não me sinto segura. Construtoras novas, gente, tem que ter muito dinheiro para manter uma obra. Tem. Para finalizá-la. Muitas vezes é feito um financiamento baixo, né? Sim. Pega-se o dinheiro do cliente que comprou o apartamento para quê? Para continuar o projeto, continuar a obra. E se esse cara não for alicerçado no mercado e sumir? Aliás, na época de faculdade eu ouvi assim, o engenheiro não termina a obra, ele abandona. Cara, eu ouço isso de preteiro, tá? De pedreiro. É inadmissível, né? É inadmissível, porque o engenheiro ele é responsável do início ao fim e posteriormente. É igual o arquiteto. A gente Exatamente. não pode. Tanto que, por exemplo, a responsabilidade para subir um prédio, para fazer um projeto de um prédio para um arquiteto e engenheiro é gigantesca. Muito. Me procuraram para fazer, eu estou estudando. Uhum. Que eu falei, eu acho que é Deus me mandando um sinal, porque 2 pessoas me procuraram para fazer um prédio. Olha. Cara, você vai pro mercado, a galera cobra pouco. Eu falei, desculpa, é meu nome? Eu faço, com todo prazer, tô até estudando. Marcelo Esbarra, quem precisar de curso de viabilidade e zoneamento aí, manda bala, que ele, fenomenal. Vou colocar aqui na participação. Eu puxo sardinha, porque ele é muito bom. Tô fazendo um curso com ele de atualização. Hoje tá mais fácil você colocar um barco na Paulista do que você aprovar uma edificação nova. Em São Paulo. Tá muito complicado. Tá muito delicado, né? Tá se atualizando nos projetos. Sempre tem algum anexo, sempre tem algum detalhe. Você tem que estar... no curso eu estava vendo que antes era só vou entrar nesse detalhe aqui que eu acho interessante para vocês, gente. Eram 4 pontos de topógrafo para marcar o terreno. Uhum. Agora, 100 pontos. Agora você tem que mapear o entorno. Eu não acho errado. Eu não acho errado. De uma forma, uma exigência para ter um detalhamento maior. É essencial, né? Porque hoje você vê casa, você vê sobrado, eu só vejo o prédio onde eu moro. Mas, às vezes eu saio de onde eu moro e falo, cara, à vista. Só que sabe qual é o problema disso? É você querer mudar É necessário, sim, esse detalhamento. Mas é você querer mudar de uma forma abrupta. Não é feito um estudo de como vão ser feitos essa topografia, por que eu estou aumentando mais pontos, quanto tempo se leva para isso, tem que ter um treinamento, quantos profissionais eu vou ter para poder auxiliar depois. Simplesmente assim, não, vamos mudar a lei, mudou e pronto. Se vira depois. E a gente tem que se atualizar, Pra você ter uma ideia, quem está participando desse curso que eu estou fazendo são todas as construtoras. Todo mundo. Joguei no LinkedIn lá o nome de todo mundo. Tudo construtora. Ou cargo gigantesco, ou cargo que faz projeto. Porque senão você não vai aprovar um projeto. Entendeu? Questão de fachada viva, de recuo, de uso misto. Tudo isso
teve uma série de detalhes aí que foram atualizados. E a tendência futura é só vertical também, né? Sim. Só vertical não adianta. Com a população, um crescimento cada vez maior, a gente vê muitos terrenos, loteamentos, casas, né? Muito legal, mas está muito afastado. Hoje, antes a gente falava assim, eu tenho, Campinas ou naquela região, Sorocaba, existem muitos condomínios por ali. Só que eles já estão hoje mais obsoletos, são condomínios antigos. Embora tenham coisas novas, mas a tendência é que você começar se afastando cada vez mais ali do centro urbano de São Paulo. Com certeza, né? Com certeza. E o nosso tipo de solo, vamos lá, né? Difícil. Difícil. Tô sendo fofa, tá, gente? Tem que ter uma boa estrutura para segurar os prédios. Muito. Não é como que se fala? Uma boa boia? Pode ser? Pode ser. Eu gosto, sabia, de usar esse perfil de visão, porque às vezes as pessoas não entendem. Igual aqueles prédios de Santos. Por que o prédio de Santos está assim? O pessoal fica assim, né? Porque não foi feito um estudo naquele solo, naquele peso, pensando o peso o quê? Do prédio, tá, gente? Exato. Então eu imagino o seguinte, em poucas palavras, você tem que ter um processo de boia para acomodar e segurar. Engenheiro, tô certa? Tá certo. Sendo fofa para explicar para eles. Porque se a gente for entrar no detalhe, eles não vão falar, pô, o que é isso? Né? Sim. E é geral, é São Paulo inteiro. Tá? Em São Paulo tá tudo fechado, mas o que mais tem em São Paulo são rios. Né? Por isso que quando você pega ali, principalmente naquela região ali, Paulista, Jardins, tudo que você faz de obra ali é parede diafragma. Não é só ali, não. Vai descendo, é tudo brejo. Tudo brejo. É tudo brejo. E nossa, fala, nossa, área de rico, área cara, brejo. Não tem isso não, é geral. Mas conta pra gente, hoje, pela Anfab, assim, como que tá sendo as experiências e as expectativas? Tá. A gente tem um tripé importantíssimo. Pessoas, processos e tecnologia. Então, falando agora, fazendo uma consultoria empresarial, vamos dizer assim. Então, você tem lá uma construtora que está começando, ou já existe no mercado, mas quer crescer, quer aumentar, quer expandir. As pessoas, elas são muito, assim, obsoletas, ou elas não vão de encontro à tecnologia, porque acham que vão gastar demais. Não, eu vou investir muito, eu não tenho dinheiro para isso. Só que não adianta você investir em tecnologia sem trabalhar pessoas e processos. Que você vai ter drone, você vai ter sensores no canteiro de obra, você vai ter óculos 3D, mas as pessoas não têm um processo de como utilizar aquilo e não tem pessoas treinadas para usar essa ferramenta. É como você ter uma Ferrari na mão, mas não saber dirigir. Então você precisa investir nesses 3 pilares: pessoas, processos e ferramentas. Lá na Anfab, o que a gente está remodulando? Questão de treinamento. Agora nós vamos começar com treinamentos, porque você tem uma orçamentista. Não é só pegar um projeto e orçar. Você tem que estar atualizado com o mercado. Né? Quais são as ferramentas que existem para fazer um orçamento? Como que eu posso olhar o projeto sem ser só o projeto digital ali na tela ou físico na mesa? Eu tenho que ir para a obra, eu tenho que olhar aquilo. Então, quais são as ferramentas que eu posso usar? Então, eu tenho que investir no treinamento de pessoas e na tecnologia. Mas para isso eu vou ter que ter um processo aqui no meio. Porque senão não adianta, não vai seguir como o conforme, como tem que ser feito. Então, ali nós começamos ao longo desse ano, a partir desse ano, justamente isso. Treinamento com as pessoas, desenvolvimento de processos. Então, desenhamos várias coisas de processo, uma planilha padronizada, em que ali você alimenta os valores praticados em mercado, alimenta os valores de banco de dados e você puxa automaticamente. Então, você já começa a dimensionar Excel, mas mais sofisticado, vamos dizer assim. Você já começa a fazer aquela orçamentação e trazer esses valores
por experiência, por banco de dados ou praticado no mercado. E fazer uma comparação. Curva ABC, coisa super praticada no mercado, que deveria ser usual, mas não é tanto. Então você tem que ter ali o que está sendo mais fora da curva, o que está ficando mais caro no seu orçamento, é um metro quadrado da civil, é a parte elétrica, é a hidráulica, o que é. Então, processo. Começamos a desenhar os processos, já desenvolvemos algumas coisas lá dentro, agora treinamento de pessoas e próximo passo, tecnologia. Então, uma coisa que a gente estava falando internamente, por que não oferecer para o cliente um levantamento com drone? Então você chega ali, o drone sobe, faz filmagem, você consegue verificar o telhado, você pode chegar mais próximo, um detalhamento, uma visão geral. Então quando eu for orçar, o orçamentista vai ver aquelas visões do drone, sem precisar ter ido na obra, ele vai estar na obra. Vai estar vendo aquilo que está no projeto, no que o cliente espera e a visão dali do local. Para o cliente, ele vai olhar e falar, nossa, que diferente, né? Eu estou recebendo um orçamento e estou recebendo um vídeo, é um diferencial. A pessoa tem uma preocupação com esse drone. E outras coisas que a gente possa também, um óculos 3D. Então, vamos fazer projetos? Então, por que não oferecer um óculos 3D para aquele cliente, para ele já ver como vai ficar o projeto dele, como vai ficar na realidade. Então, o cliente, muitas vezes, uma AMIL, por exemplo. Vamos fazer uma reforma. Ok, projetamos, entrega um óculos, olha, sua clínica vai ficar assim. Eu gosto bastante dessa visão. Tem que ter esse investimento. Só que assim, vou agregar, pode? Claro. Quanto mais você implementa, mais prazo você pede. Mais prazo você pede. A maioria dos clientes hoje em dia não tem. Mas eu concordo. E muitas vezes é assim, eles mandam um e-mail e falam assim, eu preciso para até amanhã ou até depois de amanhã esse orçamento, porque eu tenho que fechar e tudo mais. Então, é aonde também a gente precisa, dentro dos nossos processos e treinamento, também como trabalhar esse cliente. Então, várias vezes, por exemplo, chegou um cliente mandando uma solicitação de proposta, aí nosso orçamentista procura, eu falo assim, olha, aqui a gente tem isso aqui de complexo, isso aqui eu tenho que pegar um orçamento com o fornecedor, isso aqui demora um pouco mais. Então, volta com essas devolutivas para o cliente, deixa claro que eu entrego daqui 2 dias, mas esses pontos aqui eles ficam em aberto. Pode gerar um custo complementar depois, porque eu não tenho a visão disso hoje. Seria um checklist aí de entregáveis. Sim, e aí ela volta com esses questionamentos. Tem cliente que vira e fala assim, não, tudo bem, isso a gente trata depois, preciso desse orçamento para poder fechar, esses pontos a gente trata depois. Mas a maioria fala assim, ok, quanto tempo vocês precisam? E hoje, quais são as maiores demandas que vocês recebem? Corporativo, clínicas, laboratórios, reformas principalmente, alteração de layout e basicamente é isso, escritórios. Né? Então, o corporativo é onde está a maior demanda. E a equipe de vocês, conta pra gente, ela é composta por? Hoje nós temos 19 CLTs e 6 PJs trabalhando. Os PJs exercem a liderança operacional. Então, são os engenheiros que vão cuidar da parte operacional. Os CLTs, eles são 16 contratados, pedreiro, eletricista, carpinteiro, né, que faz a parte civil mesmo. Então, e outros 3 ficam dentro do escritório. Parte financeira, orçamento e compras. Então, a gente tem uma equipe, né, no back-office, cada um cuidando dessas áreas, e aí os 16 CLTs que alguns eles estão dentro do cliente, então o cliente pediu, eu preciso de uma equipe de pintores para ficar aqui dentro. Então nós contratamos uma equipe CLT e colocamos dentro do cliente. E aí lá dentro eles recebem as demandas do cliente para poder atuar. E os outros eles vão para as obras. Então, além de nós termos quem nós contratamos para poder fazer as obras, a gente coloca a nossa equipe junto. Porque quando tem a nossa equipe junto, eles estão sendo o nosso olhar também. Estão vendo como é que está a obra, o que está acontecendo, como é que está sendo o acondicionamento do material, como que está sendo a execução. Então a gente trabalha nesse formato. E nível de qualidade, como que você calibra? Tá. Hoje nós precisamos implantar o quê? Isso em qualquer lugar, não só na Anfávia, mas em qualquer lugar.
quando você entrega, aquilo que você está entregando, como que você verifica se está de acordo com o que foi vendido, ou o que tem que ser feito, né? Então, é uma coisa fundamental. Você tem um escopo, você pega esse escopo, leva para a equipe de obras e fala assim, ó, meu escopo é esse. Então, ó, tá vendo? Ó, eu tenho esse tipo de cabo, não é só eu chegar e falar, você tem que fazer o forro aqui, passar a eletrocalha e fazer o cabeamento. Qual é o cabo? Como que está dimensionado isso? Então, a gente começa a dar um treinamento, vamos dizer assim, para essa equipe, para que eles possam fazer uma visão, não só entregar a obra, mas aquilo que eu estou fazendo, como tem que ser feito. Qualidade. Terminou. É feito, por exemplo, clientes não exigem, tem clientes que não pedem, mas a gente faz um relatório de luxímetro. Então, nós temos o luxímetro, vamos fazer o relatório luxímetro para demonstrar que está sendo atendido pela quantidade de lumens de acordo com a NBR. Parede, vai tirar o nível, vai tirar o esquadro, vai tirar o que for necessário para ver se está de acordo. Coisas importantes também. Muitas vezes a gente entra para fazer uma obra e existem coisas que têm que ser reaproveitadas. Isso acontece muito. Ai, gente, nunca dá certo. Nunca dá certo. Desculpa, não dá. Não. Mas como que a gente tem a segurança com isso? Faz um relatório, demonstra, chama o responsável ali, olha, tá vendo essa mesa? Você tá pedindo aqui para ser reaproveitado, mas tem um problema assim. Então, mas é igual a obra que eu estava fazendo gerenciamento há pouco tempo. Eram 800 mesas, por exemplo. Aí você tem que pedir prazo. Alguma coisa passa. Né? E aproveitamento de porta. Uhum. Aí eu foi solicitado que eu fizesse um relatório de qualidade de todas as portas que foram reaproveitadas. Eu sinalizei substituição. Ainda coloquei um termo fofo, acabamento grosso. Grosseiro, né? Porque assim, eu não ia falar troca. Uhum. Você ia dar zoom na foto e falar, opa! Isso. Troca. Então, assim, substituição de forro. É que quando o pessoal, vocês estão assistindo a gente falando parece uma coisa fácil. Sim. Se for num ambiente como esse aqui, pequenininho, que eu tô no estúdio, ok. E em pranchas, que são plantas gigantescas aí, de mais de 1.000 metros. Então, você está corretíssimo. Tem que pontuar todos os detalhes antes de você entrar. Depois que você entrou na obra para fazer, o que acontece, gente? A responsabilidade daquilo tudo vai para ele. Exatamente. E ele vai ser culpado se tiver alguma coisa muito feia e ele não pontuou. Porque a gente pôs a mão. Exatamente. E aí você vai ter que substituir. Né? Para quem está de fora aí, engenheiros, arquitetos, pessoas que sonham ter uma empresa de obra, é muita responsabilidade. A margem, e assim, eu vou falar como arquiteta, bati aqui. A margem de ganho, acho que de uma... Vocês são como empreiteira? Vocês são como empreiteira hoje? Vendo externamente, no máximo 30%, ao meu olhar, tá? E aí, um erro grotesco de um acabamento de porta, e a gente está falando tipo de 15 portas, já mata, né? Ainda a mão de obra que é caríssima. Esses caras que a gente tem que tratar como se fossem artistas, e são artistas, eles pedem aumento toda hora. Sim. Né? Aí eu tô entrando nas suas dores. Não é pra... Tem que amar, né, cara? Você tem que amar. Tem. E aí? Antes você era cliente, hoje você está dentro como uma das cabeças pensantes desse processo. Exato. Tá doloroso? Muito. Muito porque é aquilo que antes, quem está do lado de lá, eu estou contratando uma empresa técnica, uma empresa de construção, seja o que for, um engenheiro, para poder fazer e resolver para mim. Se não foi visto tudo que é necessário no escopo e não deixou claro para aquele cliente, tudo que aparecer depois a gente vai ter que assumir. Se você não voltando até um pouquinho na pergunta que você tinha feito para mim da questão de orçamento. Se você fala para mim assim, eu preciso tirar esse revestimento, fazer uma pintura e instalar uma abertura ali e fazer uma porta.
Se eu não olhar e falar assim, peraí, eu vou fechar aquele vão e vou abrir um novo aqui. Eu tenho rodapé para fazer naquele vão que eu fechei. Se eu não olhar isso e só olhar o vão que eu tenho que fechar e o outro que eu tenho que abrir e instalar uma porta, e não olhar no detalhe que eu tenho um pedaço de rodapé, eu já estou perdendo. Rodapé é caro. É caro, porque depois você vai falar, tá, mas você fechou e aquele rodapé? Ah, não estava no escopo. Como não estava no escopo? Como que você vai aditivar para um cliente grande? Um pequeno até entende, um grande não entende, não gente. Não entende. E o que acontece? O projeto vem, e aí outra coisa importantíssima. O projeto vem, você precisa fazer uma visita técnica. Não adianta você ir só com um relatório fotográfico, porque quem tira foto, também tem gente que é malicioso e tem gente que é inexperiente. Qualquer um dos dois, se tirar a foto num ângulo em que você não vê um pouquinho mais o que está na esquerda, você não vai entender que tem ali uma dificuldade ou um risco em alguma coisa para você executar a obra. Você só vai ver na hora que você chegou. Só que você já deu orçamento, já negociou, já fechou o contrato e está começando. Aí você vai olhar, não tinha visto isso no relatório, não está no projeto. Então, mas você não apontou, você tem que fazer. E é bem assim, tá, gente? Muito. E se você pontua para o cliente um anexo desse, o cliente for grande, você perde o cliente. Perde o cliente. Então você tem que engolir. Nossa, Nós fomos fazer um orçamento, fiz uma visita técnica. Nesse orçamento eles pediam para fazer uma troca de 140 metros quadrados de piso vinílico. Aí eu cheguei lá, olhei e falei, aqui não tem 140 metros, tem metade disso. Por quê? Porque uma parte era vinílico, uma parte era porcelanato. Uhum. Aí eu falei, bom, será que eu tenho que tirar o porcelanato e acrescentar o vinílico? Medi, você tem 72 metros de vinílico hoje e mais 80 metros de porcelanato. Então, é para eu demolir o porcelanato e fazer vinílico, é isso? Não, é para você trocar só o vinílico. Então não são 140, são 72. Então, melhor para o cliente. Melhor para o cliente. Transparência no processo. Exatamente. Em contrapartida, eu estou vendo que naquela sua parede, não está no escopo, mas estou vendo que naquela sua parede você tem um forno. Esse forno ele esquenta e está queimando a parede atrás, está dando bolha. E essa bolha já está crescendo, já está pegando toda a área da copa ali. O cliente que chega no caixa para pagar, ele olha atrás uma copa com um micro-ondas, tudo, e uma parede toda cheia de bolha, dá uma sensação de sujeira, né? Falta de zelo, manutenção. Então eu peguei, tirei foto, mandei e falei, olha, isso não está no escopo, mas eu estou apontando porque vocês estão pedindo para pintar tudo. Amanhã eu vou pintar. Se eu não tiver que tratar essa parede, é só a pintura. Agora, o que eu não quero, e não posso, é eu chegar e falar assim, mas você viu isso e deveria ter sido considerado no seu escopo. Nossa, isso é tão esse dolorido. Tratamento. E acontece muito. Pô, você veio aqui, você viu e não me falou nada. Então, eu falo muito com a minha equipe assim, você tem que ir com um olhar criterioso, como se você fosse assumir aquele lugar. Como se você fosse trabalhar, se você fosse morar, tudo que te incomoda ali, que você está vendo, estando no escopo ou não, fotografe e relate para o cliente. Por quê? O cliente vai falar, não, essa parede eu não quero que seja tratada. Ou, é verdade, eu considerei 140 metros de vinílico e tem uma parte já de porcelanato. Então, tira o porcelanato e faça tudo vinílico. Ou mantém. Então, o cliente ele vai falar para nós o que ele realmente quer que seja feito. Mas eu levei as partes técnicas do que pode ser feito ali, do que precisa ser feito. Se ele não quis pintar a parede, tratar a parede e amanhã ter uma reclamação, nós, como fornecedor e prestador de serviço, nós apontamos, né? E falamos, e indicamos para ele aquilo. Agora, se ele quiser tratar, entra no custo da obra, no escopo, é feito e tal, e ele vai receber mais do que ele esperava, porque antes ele queria só a troca no piso, e agora ele tem a troca do piso, tem uma parede tratada, tudo bonitinho. Então, isso é uma... Para quem trabalha com gerenciamento, quem trabalha com obra, tem que ter essa visão, porque quando você leva essa transparência, essa clareza para o cliente, é onde ele olha e fala assim, poxa, aqui é um atendimento com excelência. É um diferencial. É um diferencial.
Ai, mas isso tem que estar no nosso organismo, pelo amor de Deus. Muito. Não tem como. Gente, estamos chegando ao final. Oh. Que pena, sério? Ah, não. É muito rápido, É né, rápido, Carlos? nossa. É rapidíssimo. Meu querido, uma dica livre, um tema, fale direto para eles, de coração. Pode ser suas percepções como um empreendedor, para os jovens profissionais. Sinta-se livre. Legal, obrigado. Bom, primeiro, obrigado mais uma vez aqui da oportunidade. O que eu gostaria de deixar aqui, você que quer empreender, ou você é CLT e quer mudar de emprego, quer mudar de áreas, uma coisa importante, Albert Einstein, ele dizia assim que não, ele ficava incomodado que é insano querer mudar mantendo as coisas da mesma forma, sem mudar as coisas. Então, não adianta você querer mudar hábitos fazendo o mesmo. Outra coisa, não ter medo daquilo que você quer empreender. Tem que ter um propósito. Nós não passamos aqui ao acaso nessa existência, então nós temos um propósito de vida. E esse propósito, ele tem que estar muito voltado àquilo que você faz, sempre pensando no quê? No seu desenvolvimento, óbvio, mas tudo aquilo que você faz para o próximo, ele tem que ser feito o quê? Com prazer, com engajamento e cumprindo o seu propósito. Quando a tarefa ela não é prazerosa, então ela tem que ser recompensada pela entrega. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, quem joga videogame, começa uma fase, você começa ali só o bonequinho, sem armamento, sem nada, ele vai fazendo a fase, vai enfrentando os inimigos mais fracos, e aí quando passa de fase, ele recebe ali um item que ele possa ficar um pouquinho mais forte, e aí a fase também é mais difícil. Então, cada fase da nossa vida, a gente tem que saber como passar por isso. Da mesma forma que eu coloquei aqui as fases do videogame, são as fases da nossa vida, e aí a sabedoria nós podemos utilizar das ferramentas que nós temos para fazer o melhor no local que nós temos. Então, não adianta reclamar, não adianta culpar o cliente, não adianta culpar o funcionário, o colaborador, o parceiro, porque quando a gente reclama, né, e culpa os outros, a gente deixa de dar atenção para aquilo que é o verdadeiro propósito, que é entregar com prazer, com engajamento e cumprir no seu propósito. Isso é fundamental. Então, você que quer fazer uma reforma, você que quer mudar o layout do seu negócio, seja no varejo, seja corporativo, seja residencial, procure a gente. Traga quais são suas dores que você está tendo, o que você deseja, que nós vamos sentar e vamos levar as melhores soluções para vocês. Muitas vezes eu falava assim, o meu sonho é construir sonhos. Só que às vezes o sonho das pessoas também elas são utópicos. Então a gente tem que tomar o cuidado com aquilo que a gente fala, porque se eu falo que eu quero construir sonhos, a pessoa vai virar e falar, tá bom, meu sonho é ter um prédio de 60, 70 andares e naquele terreno é impossível aquilo. Ou naquela localidade não pode. Então eu não vou conseguir construir esse sonho. E aí eu estou sendo ao contrário daquilo que eu vendo. Então o que a gente faz? A gente senta com o cliente, tudo que ele tem de dor, tudo que ele tem de desejo. A gente passa o que é necessário para aquilo e quais são as restrições. Com transparência, né, com tranquilidade, para que quem esteja recebendo o nosso trabalho, o nosso produto, nosso serviço, tenha certeza daquilo que está sendo vendido. Então, procura a gente e a gente está à disposição. Valeu, pessoal. E só uma observação. É uma equipe que trabalha comigo, tá? Se não fosse boa, não estaria aqui. É isso aí. Beijo, pessoal. Obrigado, viu? Tchau.